As eleições de 2022 começam efetivamente amanhã. A partir de amanhã, os candidatos já podem pedir voto na internet. Nesse vídeo eu vou explicar o que a gente pode esperar em 2022, então vem comigo. Oi gente, eu sou a Deise Fiocari, sou jornalista, cientista política. Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar os comentários, dizer o que vocês querem ouvir. Também queria agradecer alguns amigos, o Edilson, Charles, Maicon, que vocês estão sempre comigo, sempre deixando os comentários e sugerindo melhorias aqui para o canal. A campanha eleitoral ela começa efetivamente amanhã. A partir de amanhã os candidatos já podem pedir voto na internet, né? E o que a gente pode esperar desse 2022? Bom, as pesquisas demonstraram uma diminuição de diferença de votos entre Lula e o Bolsonaro, né? Isso demonstra que a Carta da Democracia não afetou tanto, porque a última pesquisa ela foi feita no fim de semana, então a Carta pela Democracia ela não afetou tanto o Bolsonaro, mas parece que afetou muitos bolsonaristas. É óbvio que a gente sabe que ela tem um viés de esquerda, né? Isso é inegável, mas de novo, assim, eu falei várias vezes no canal no Telegram, é uma carta, um movimento legítimo, pacífico, no campo simbólico. Eu, se fosse presidente Jair Bolsonaro, ia lá e assinava essa carta, sabe, para acabar com essa discussão. Mas as pessoas, elas estão tão raivosas que elas acabam dando tonalidades para as coisas que elas não têm. É uma carta pela democracia, é um movimento legítimo, né? Quer a gente goste, quer a gente não goste. Nas últimas semanas também entrou na campanha do presidente Jair Bolsonaro a Michelle Bolsonaro, né? Eu sempre falo isso, que de todos ali ela me parece ser uma das mais honestas, porque ela fala com muita tranquilidade, ela fala com muita naturalidade sobre a religião dela, né? Sem subterfúgios de edições. Claro, ela teve uma fala racista da última vez, né? E isso tem que ser averiguado. Mas a Michelle tem trazido uma toada feminina e evangélica para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que isso tenha motivado o crescimento nas pesquisas também. Claro que tem a toada econômica, né? A redução do ICMS, a gente tem visto agora, começou a ser liberado o Auxílio Brasil, voucher para os caminhoneiros, então tudo isso impacta, né? Porque dá uma sensação de arrefecimento momentânea. Tem que ver durante a campanha como que os candidatos vão trabalhar isso, né? Porque o Bolsonaro deve trabalhar no sentido de, olha, eu tô dando tranquilidade para vocês e eu vou continuar com esse auxílio nesse valor no ano que vem, embora ele tenha sido engolido pela inflação, e o Lula tem que ver como que ele vai trabalhar isso, se foi ele que começou com isso, se ele vai garantir esse auxílio. Eu acredito que a disputa deve ir para o segundo turno, sim, e aí vem a pauta da corrupção, né? Não acredito que uma eleição com dois candidatos tão fortes, que mais do que eleitores, eles têm seguidores, eu não acredito que essa eleição vá ser decidida no primeiro turno. O presidente Lula agora agregou para a campanha dele o Janones, né, que desistiu da candidatura, e o Janones é um grande fenômeno nas redes sociais. E ele já mostrou uma mudança na temperatura na campanha da esquerda, né? O presidente Lula fez uma live nesse fim de semana, ela foi muito bem recebida, ele tem estado mais participativo, mais ativo nas redes sociais, com a linguagem das redes sociais, que era uma coisa que a esquerda nunca soube entender, a exceção do Boulos ali. Isso já demonstrou uma melhora na campanha dele, né, que venha para o embate no plano das ideias. O presidente Jair Bolsonaro também, né, ele tem surfado aí em podcasts, né, com uma audiência bem expressiva, o que tem garantido ali que a bolha dele continua mobilizada com ele, mas eu acredito que agora, ao longo da campanha, a gente deve ver, sim, um fortalecimento do discurso do ódio, agressividade nas redes sociais, a impossibilidade que a gente tem aqui no Brasil de efetivamente punir as fake news é o impeditivo para que haja uma eleição tranquila. Então isso não deve acontecer, ainda mais que os candidatos estão tão nervosos, né, com essa eleição, porque é a manutenção do poder e a volta ao poder, né? Isso é muito forte na política, né? E tem o Ciro Gomes que corre ali do lado de fora, mas não consegue emplacar, mas também continua com um discurso muito agressivo. Então não tem como, se os líderes estão dando esse exemplo, as massas não vão agir de forma diferente, né? E a gente já tem percebido isso nas redes sociais, como esse movimento polarizado tem surtido o efeito, né? Um efeito negativo. E um outro ponto também, eu acredito que essas eleições elas vão muito para o segmento da rejeição. Então, o candidato menos odiado é o que vai ser eleito. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem diminuído essa rejeição dele. A gente tem que lembrar
de novo, assim, nós somos um país conservador, sim, nós temos uma das maiores bancadas do Congresso, que fomos nós que elegemos, é a bancada evangélica, é a bancada ruralista, que também é conservadora. Isso dá um tom de como que é o nosso eleitorado. O presidente Jair Bolsonaro sabe trabalhar isso muito bem. Debate das religiões, né? A gente tem uma esquerda que surgiu nas comunidades eclesiais de base, que teve no Fome Zero o apoio massivo da Igreja Católica, e a gente tem o bolsonarismo que surgiu de uma base evangélica. Então esse atrito de política e religião é uma coisa que a gente sempre viu na nossa política e a gente deve continuar vendo, né? Isso eu sempre reitero. Às vezes pode parecer uma novidade, porque a gente está vendo isso com um pouco de força agora, mas sempre existiu. De novo, eu falei ali no canal do Telegram, né? Eu escrevi um artigo em 2012, que era Eleição Rima com Religião. Esse artigo foi apresentado inclusive na Espanha, onde eu falava das eleições municipais de São Paulo em 2012 e de como inclusive bispos e arcebispos falavam que iam arrebentar o outro candidato. Então, sem fazer nenhum juízo de valor aqui, mas a religião ela sempre esteve muito forte na política brasileira, não tem como fugir disso. Eu acho que esse deve ser um tom dessa campanha, deve entrar sim a questão econômica, e aí o presidente Bolsonaro sai na frente com esse arrefecimento da economia, deve entrar a questão das mulheres, tem que ver como que a esquerda vai trabalhar isso. A direita já tem trabalhado com a Michelle Bolsonaro, né, que tem feito o seu papel ali. Pesquisa eleitoral agora deve sair a cada 2 dias. Claro que cada uma tem sua particularidade, algumas são feitas por telefone, outras pessoalmente. Eu acredito que a diferença entre Lula e Bolsonaro seja de 10 pontos, não mais do que isso. Esse é um número que é perfeitamente possível de reverter. Desde o início desse ano, quando me perguntavam, isso tem os registros nas entrevistas, eu sempre falei que eu não acreditava que a diferença fosse tão grande como apontava, de 20 pontos, ou que ela não fosse chegar assim nas eleições, né? Porque um presidente que tem o maior partido do país, e esse maior partido do país é o PL, que é um partido muito forte, tem o Centrão do seu lado, tem a máquina, me larga uma PEC kamikaze que faz todo esse efeito na política brasileira, né? É óbvio que ele entra numa campanha eleitoral cacifado, e ele sabe, o Bolsonaro sabe muito bem manter a bolha dele mobilizada, né? Quando ele faz esses ataques às instituições, ele mantém a bolha dele mobilizada, ele oferece os argumentos para esses seguidores dele, como a esquerda também faz, né? Acho que a grande mudança agora é que a esquerda vai descer do salto. Esse tem sido um problema deles, né? Sempre é histórico, né? A esquerda costuma subir no salto e às vezes tem que descer muito rapidamente. O ex-presidente Lula, ele estava operando com aquela pecha de em time que tá ganhando não se mexe. Ele não estava se expondo muito, quando se expunha era de uma maneira muito pragmática, agora ele deve mudar esse tom, né? Deve entrar mais no jogo, porque até então o presidente Jair Bolsonaro estava sofrendo um desgaste muito natural de quem está no cargo, e o presidente Lula até então estava só surfando essa onda, né? Isso deve mudar agora. A gente vem para 45 dias muito intensos, onde a mensagem deve chegar efetivamente no eleitor, e aí não adianta só ficar parado, né? Tu tem que agir e tem que reagir. Eu acredito que esse ano a gente vai ver um debate muito maior também nas redes sociais, justamente por causa da entrada do Janones na campanha. Isso é muito bom, o embate político é muito bom no campo das ideias, simbólico e pacífico, né? De novo, que se lembre sempre disso. E sempre lembrem, eu posso não concordar com o que tu diz, mas eu sempre vou defender o teu direito de dizer, contanto que ele não incite a violência. É isso, gente, eu quero ver se eu venho mais vezes aqui no canal e faço mais esses vídeos, e de novo agradecer a todos vocês e até a próxima.